Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Esse livro é um livro composto por perguntas e respostas. Hoje nós vamos iniciar na pergunta número 1. Mas antes de tudo, vamos fazer uma prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações, livra-nos, Senhor Deus, de todo mal, que assim seja. Rogamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a espiritualidade superior, que se faça presente para o nosso estudo. Pedimos, Senhor, cuida de nós, abre as nossas mentes, o nosso entendimento, para compreendermos melhor as leis espirituais, para que possamos, Senhor, ser pessoas melhores. E em nome de Deus, de Jesus, está iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja. O nosso estudo, ele acontecia lá no Centro Espírita Jesus de Nazaré, na cidade de Paranaíba. Mas, por motivo de doença, nós tivemos que vir para Rio Preto. Por um tempo estamos aqui. Então, continuaremos com aquele estudo online, por aqui. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. Vamos continuar com as tarefas do Centro Espírita. A pergunta do Livro dos Espíritos é a primeira pergunta. Nós já vimos sobre a introdução. Então, agora iniciaremos na primeira pergunta. Esse capítulo, ele estuda sobre Deus e o infinito. Então, a pergunta é a seguinte: que é Deus? Que é? Não é quem é que é Deus. Aí a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, aqui nós podemos entender duas coisas: que Deus é a inteligência suprema, é a inteligência maior, né? Não existe nada, ninguém que saiba mais do que Deus. A inteligência dele é a maior, é a suprema. E Deus é a causa primeira de todas as coisas, né? Ele é o causador, porque ele é o criador. Então é por isso que ele é a causa primeira. Ele que criou todas as coisas. Essa é a primeira pergunta. Se alguém quiser perguntar, interagir, falar alguma coisa com a gente, pode mandar escrever aqui, tá bom? Boa noite, Anair, seja bem-vinda. Então, é isso. Então, Deus é a inteligência suprema, maior, e é a causa primeira de todas as coisas, o criador de tudo que há no universo. O Germano está aqui comigo, meu assistente aqui, tá bom? Que se deve, pergunta 2. A Isabel Cristina está aqui me ligando, mas agora deixa eu ver como que a gente pode fazer. Então, que se deve entender por infinito? A pergunta número 2 do Livro dos Espíritos. O que não tem começo e nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então, o que a gente pode entender por infinito, né? Aquilo que não tem um começo, você perde de vista o começo, você não sabe onde que iniciou.
e você não sabe o fim, ele também não tem fim. Então, isso é infinito. Então, ele está falando, explicando, fez uma pergunta do infinito, né? E aqui está a resposta. O infinito não tem começo e não tem fim. Ele é o quê? O desconhecido, a gente não conhece ele. E aqui ele fala que então o desconhecido é infinito. Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta do Livro dos Espíritos. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Então ele pergunta, Deus então é o infinito? Quer dizer, ele não teve começo, ele não teve fim, ele é desconhecido, né? Tá perguntando. E aí vem e fala o seguinte, definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Então, a gente dizer que Deus é infinito, não teve começo, não tem fim, é desconhecido, é pouco, né? É assim, é uma pobreza, a nossa linguagem ela é pobre, a gente não consegue explicar melhor, né? Então, é isso. Porque são coisas que estão acima da nossa inteligência. A nossa inteligência, ela ainda é muito pequena, ela está se desenvolvendo. Então, a gente não sabe ainda muita coisa sobre Deus, nem expressar e nem entender. Aí ele fala aqui, aí ele ainda completa, né? Deus é infinito em suas perfeições. Ó, então, nas perfeições de Deus, ele é infinito. Quer dizer, as perfeições de Deus são imensas, né? Mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela própria causa e definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que também não o é. Então, nós não podemos dizer que Deus é infinito. Ele é infinito na sua bondade, né? Na sua perfeição. Falar isso, na nossa pobreza de linguagem, a gente não estará definindo corretamente o que é Deus, né? Então, assim, o que nós podemos extrair dessas três perguntas? Que é Deus? O que é importante? É que Deus é a causa, é a inteligência suprema. A inteligência suprema, maior de tudo é Deus. Ele criou o universo, ele criou todos os seres. Ele tem que ser sabedoria suprema, né? Pensa um ser que criou o nosso corpo físico, com essa harmonia, com tudo trabalhando, o corpo de carne. Agora imagina a criação do espírito. Imagina a criação do universo, dos mundos, dos sóis, dos planetas, de todos os seres. Tem que ser realmente uma causa, uma inteligência suprema, né? E é o criador de tudo que há no universo, é Deus. Então isso é que a gente tem que extrair. Agora, nós vamos passar, se alguém quiser perguntar, falar alguma coisa, pode falar, tá? Boa noite a todos que estão chegando e que estão entrando aqui agora. Toda segunda-feira, às 19 horas, horário MS, 20 horas, horário aqui do estado de São Paulo, nós estaremos fazendo esse estudo do Livro dos Espíritos. Quando a gente estuda, quando a gente está voltado para coisas que vêm equilibrar a nossa mente, harmonizar o nosso coração, nosso sentimento, o que acontece conosco? Nós melhoramos, nós sentimos um bem-estar. Então, o estudo do Livro dos Espíritos é como se a gente estudasse e já recebesse um tratamento espiritual. Durante esse estudo, na casa de cada um, a gente faz a oração no início, pedindo a presença de Deus, de Jesus e da espiritualidade superior. Se quiser colocar um jarro com água,
um copo de água para ser fluidificado, pode colocar também. Que a espiritualidade vem e faz o tratamento que a gente precisa através da água fluidificada. Fora que eles vêm, os espíritos do bem, os médicos, enfermeiros espirituais, eles vêm, dão um passe em nós, faz uma limpeza na nossa casa. Às vezes a nossa casa tá uma casa suja, bagunçada, pensamentos desarmônicos, conversas fúteis. Isso tudo faz com que o nosso ambiente do nosso lar fique sujo, vamos dizer assim. A espiritualidade vem visitar-nos durante o estudo e faz uma limpeza, faz uma higienização na parte espiritual, mesmo na parte física. Eles podem colocar um remédio, fluidos bons nas águas, nos alimentos. Eles podem dar um passe em nós, retirar energias doentias, colocar energias salutares. Muitas vezes pode estar em nossos lares espíritos doentes, malfazejos, que não gostam de nós, que desencarnaram e continuam não gostando de nós. E eles continuam muitas vezes andando atrás de nós. Vem, fica no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso círculo de amizade. Então, eles vêm e ficam por ali e nos adoece, muitas vezes. Ou mesmo espíritos familiares bons, família nossa que nos ama, que gosta de nós. Só que muitas vezes os nossos familiares desencarnam doentes e eles precisam de ir para as colônias espirituais, estudar, receber tratamento. E muitas vezes, ficando em nossos lares, eles nos adoecem. Porque eles, sem querer, querendo ou não, eles sugam a nossa energia, o nosso fluido vital. Eles tiram de nós e nós vamos ficando doentes. Então, o bom do estudo, o bom do evangelho no lar, é que durante esse tempo a espiritualidade pode vir e nos amparar e nos ajudar. Vamos estudar mais um pouquinho. Aqui no Livro dos Espíritos, é por itens o capítulo. Esse capítulo todo vai falar sobre Deus. Agora aqui ele vem falar das provas da existência de Deus. A pergunta 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Como que a gente pode provar? Como que prova que Deus existe? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e vossa razão vos responderá. Então aquilo que não... Em todo efeito tem uma causa. Toda a ação que a gente faz vai ter uma consequência. Quer dizer, toda causa vai ter um efeito, né? Todo efeito teve uma causa. Por exemplo, se a bola está rolando, é porque alguém empurrou ela, ou chutou, ou bateu, empurrou, fez com que essa bola corresse, se deslocasse, né? Então, toda causa existe um efeito, toda causa existe consequências daquela ação, daquilo ali. Então, isso que ele está falando. Como que vai provar a existência de Deus? Como? Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, vossa razão vos responderá. O homem criou o céu, o homem criou os planetas, o homem criou nós. Não, isso tudo não é criação do homem, isso tudo é criação de Deus. Então, tudo aquilo que não foi o homem quem fez foi Deus. Isso que ele está dizendo. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. Para mim crer em Deus, na sua existência, eu vou olhar
para o universo, para todo o universo. E nisso eu vou perceber as obras da criação de Deus, né? O céu, o sol, a lua, as estrelas, o que mais? Os animais, as plantas, nós seres humanos, a terra, a água, o ar. Se a gente for observar tudo isso, nós vamos entender a nossa razão, o nosso raciocínio vai explicar para nós que é obra de Deus. Ali está a criação de um ser maior, que não é os homens. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe. Ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, basta olharmos à nossa volta, basta olharmos ao nosso redor, que nós perceberemos e veremos a existência de Deus na sua criação. Muitas vezes, a gente vê um quadro, uma pintura. Lá no pezinho do quadro, no rodapézinho, tem a assinatura do pintor. A gente não viu o pintor, mas só de ver a pintura, se você conhece as obras desse pintor, você vai saber que é dele. Por quê? Porque ele deixa os traços na sua criação, naquela pintura ali. Assim é Deus, né? Deus, ele se mostra, a gente sabe que ele existe pela sua criação, por tudo que ele fez, por tudo que existe à nossa volta. Vamos pegar uma sementinha de feijão, aquela semente minúscula. Vamos colocar na terra, vamos aguar, ela vai crescer, vai germinar, vai virar um pé de feijão, que mais para frente ele vai crescer e vai dar frutos. Quem diria que aquela sementinha iria ser aquele pé de feijão? Uma árvore, né? Uma árvore, aquela sementinha, ela brota, ela germina, ela cresce, vira uma árvore frondosa e imensa. Então é isso. Então, para conhecermos Deus, basta nós olharmos a criação de Deus, né? Que aí a gente vai compreender a sua criação. A pergunta 5. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmos da existência de Deus? Que Deus existe. Porque de onde lhe viria esse sentimento se ele não repousasse sobre nada? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Então, todos nós nascemos com o quê? Com aquele sentimento intuitivo da existência de Deus. Todos os seres humanos. A gente nasce. Olha os índios. Vamos pensar, sem ser aqui na civilização, né? Vamos pensar lá numa aldeia. Os índios, uma aldeia isolada, né, da civilização. O que a gente vai perceber? Vai perceber que eles têm, já nasce aquela condição de existência disso, né? Boa noite, Macir. Sejam bem-vindos todos que estão assistindo através do Facebook, o estudo. Sejam bem-vindos, meus amigos. Uma alegria tê-los aqui, todos vocês. Então, aí ele fala, o sentimento íntimo que temos, a questão número 6. Se vocês quiserem pegar um livro dos Espíritos para seguir, essa é a questão número 6. O sentimento íntimo. Oi, Isabel, Cristina, tudo joinha? Que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. A questão 6. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria o fato da educação e o produto de ideias adquiridas?
Então ele está falando, será que o sentimento sobre Deus que a gente tem, será que isso não é fruto, né, da educação, alguém que ensinou, alguém que explicou, alguém que falou para nós da existência de Deus? Ele está dizendo aqui, se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Os índios, né? Existem civilizações que elas são isoladas. Não, civilizações não. Existem povos que vivem isolados da civilização. E ele já traz no seu íntimo a existência de Deus. Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse senão o produto de um ensinamento, ele não seria universal e não existiria como as noções de ciência, senão naqueles que teriam podido receber esse ensinamento. Então, cada um de nós já nasce, né? Nosso íntimo, a gente já tem aquela certeza de que Deus existe. A questão 7. Poder-se encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Então, a gente pode achar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria, lá no íntimo, no interior da matéria. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Como eu disse, a gente não tem a semente de feijão, ali é uma sementinha. Essa semente, a gente joga ela, coloca na terra, agoa, ela vai gerar, ela vai crescer e ela vai dar outros frutos, ela vai dar outros grãozinhos de feijão, né? Então, não tem como. Só que antes desse grão de feijão, teve um criador que criou esse grão de feijão, que é Deus. Tá? A questão número 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, isto é, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode olhar o acaso como um ser inteligente? Aliás, o que é o acaso? Não. A harmonia que regula as atividades do universo revela combinações e fins determinados. E por isso mesmo revela a força inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, porque o acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente não seria mais o acaso. Então, o acaso para nós não existe. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem a sua criação, foi criado por Deus, tudo tem uma explicação. Não existe o acaso, né? Isso para nós não existe. A harmonia que regula as atividades do universo. O que isso mostra? Mostra combinações das leis físicas com leis espirituais, né? Tudo tem uma explicação. A ciência explica para nós, né? 9. Onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Então, como que a gente vê essa causa primeira, né? Essa inteligência suprema, superior a todas as inteligências? Como? Onde? Né? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o artífice. Então, pela obra você sabe quem foi o construtor. Pois bem, olhai a obra e procurar o artífice. Quer dizer, olhai a obra e procurar quem que foi que a fez. É o orgulho que engendra a incredibilidade. O homem orgulhoso não tem nada acima dele. E é por isso que ele se chama de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Então, não existe, né?
muitas vezes a gente quer ser mais do que Deus, quer ser mais inteligente, quer ser mais e mais do que Deus. E muitas vezes a gente não aceita a existência de Deus, dele ser maior. A gente não aceita as suas leis, as suas regras, né? Por quê? Por causa do nosso orgulho, por causa que a gente acha que a gente é muita coisa, né? E aí a gente teria que entender que Deus é mais do que tudo, né? Julga-se, como diz o ditado, é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Muitas vezes, o que a gente faz? A gente quer organizar tudo, fazer tudo no nosso tempo, não no tempo de Deus. Só que muitas vezes vem Deus e fala, não, vai ser assim, não vai ser assim. Assim é melhor para você. E a nossa vida tudo se transforma, tudo se modifica e não tem o que fazer, temos que aceitar. Né? Julga-se o poder de inteligência pelas suas obras. A gente vê uma obra bonita, harmônica. Quem que fez? A gente sabe quem fez, conhece a pessoa. Uma obra horrorosa, feia, toda bagunçada. A gente conhece quem fez também. Né? Então ele diz, sobre o poder de uma inteligência pelas suas obras. Nenhum ser humano não podendo criar o que produz a natureza, a causa primeira, pois é uma inteligência superior à humanidade. O homem não tentou clonar o homem. Lembra quando foi feita aquela ovelha, né? A Dolly? A Dolly, né? A Dolly, depois do clone. Né? Tentou fazer, tenta, mas ele não consegue fazer certo, igualzinho o que Deus criou. Por quê? Porque a inteligência do homem, ela está abaixo da inteligência de Deus. Alguma coisa está faltando. Falta o espírito, né? Falta o espírito e alguma coisa na criação daquele ser ali está faltando. Algum conhecimento que o homem desconhece, mas que Deus sabe. Né? Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem ela mesma uma causa. E quanto mais o que ela realiza é grande, mais a causa primeira deve ser grande. Esta inteligência é a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designa. Então, vamos parar por aqui. Nós vamos parar na pergunta 10. Atributos da divindade. Que dia que vai ser? Segunda-feira, dia 24? Então vai ser em março. Depois eu anoto aqui, tá? Que dia que vai ser. Então, nós vamos parar por aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta? Falar alguma coisa? Se quiser falar. Então, pode falar. Foi muito bom estar com vocês nesse tempo. Vamos fazer agora uma oração. Vamos pedir a Deus que esteja conosco. Visita o nosso lar. Ampara-nos, meu Deus. Ajuda-nos. Cuida de mim. Cuida da minha família. Cuida, Senhor Deus, dos meus pais, aonde eles estiverem, na espiritualidade ou encarnados, em outra cidade, em outro lar, em outros lugares. Cuida dos meus pais. Cuida, Senhor Deus, dos meus irmãos, em seus lares. Cuida, Senhor, do meu esposo, da minha esposa. Dos meus filhos, que cada um deles, rogamos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, que ela possa visitar o lar de cada um dos nossos filhos, derramando a paz, o amor, a saúde em seus corações,
Rogamos pelos nossos genros e noras, pelos nossos netos também. Te pedimos, Senhor Deus, derrama sobre a nossa casa a paz, que possamos ver uma chuva de pétalas de rosas brancas derramando na nossa casa. Olhamos no quintal, olhamos nos quartos, nas camas, no chão, está tudo forrado de pétalas de rosas brancas, contendo a paz, o amor, a saúde. Te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia, por mais uma semana, que durante a semana que se inicia, possamos ter equilíbrio, ter calma, ter paz, ter paciência. Dá-nos força, coragem, Senhor, para lutarmos, para vencermos todas as tarefas, as missões que colocastes em nossas mãos. Te agradecemos mais uma vez. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações, e livra-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecemos por todas as bênçãos recebidas, e que assim seja. Que todos possam ter uma boa noite, um bom descanso, uma semana de muita realização, de muito trabalho, de coisas boas. Gostaria de pedir para vocês me sigam no Instagram. No Instagram não, no YouTube. Porque eu preciso de ter bastante seguidor, porque aí eu consigo fazer um estudo